Estamos de volta aqui dando continuidade ao estudo de escadas por componentes. E vamos começar essa sétima aula resolvendo aquele exercício proposto na última aula, que seria concordar essa escada aqui com esse piso superior. Bem, como a nossa referência é o piso superior, né, essa linha aqui, ela tem que estar paralela à linha do patamar que eu desejo alcançar. Eu vou tomar como referência de movimento, de rotação, o nível 2, né, esse que é o nível superior. Ok? Aqui é que eu vou ter marcado aonde a escada efetivamente termina. Vou chegar esse texto aqui para o lado para não atrapalhar. E reparem aqui que ele marca, né, onde tinha o abaixo aqui, né, ele marca exatamente nesse ponto aqui, aonde começa o movimento de descida da escada. Então o primeiro passo vai ser selecionar a escada e rotacionar na melhor direção. Vou usar o comando rotacionar, ele já pega aqui o ponto central da escada. Eu vou escolher exatamente essa linha aqui, aonde começa o movimento de descida, e vou trazer para a direção horizontal. Vamos dar uma checada lá no 3D. Aparentemente está paralela à direção, né? Já está na direção que eu desejo. Então volto lá ainda no nível 2 e o próximo passo será mover essa escada. Seleciono novamente, mover, é apenas um exercício, tá ok? Pego aqui, olha, quadrante, né, exatamente no ponto do 90 graus aqui, e movo até vertical e mais próximo, ok? O último passo então seria editar escadas. Eu entro aí no modo de edição, e aí aqui eu tenho o 16º degrau marcado. Eu posso vir aqui agora e desenhar um patamar. Eu vou escolher a opção criar croquis do patamar. E vou pegar essa linha aqui, não por fora da escada, porque aqui é o suporte, né, aquele banzo, né, lateral. Pego esse ponto aqui, né, extremo aqui, e vou fazer a ligação. Aqui eu não tenho certeza, né, sobre o posicionamento, então aqui eu venho, volto aqui, vou desenhar por dentro aqui dessa escada, ok? Onde estou terminando o degrau. Beleza, concluir o limite, desenho do limite. Aqui eu ainda estou na forma de editar escadas. Eu vou retirar esse suporte que foi desenhado, ok? E vou concluir para ver como é que ficou a minha escada. Ele deu algum problema aqui, talvez possivelmente em função do guarda-corpo. Vamos ver lá como é que ficou no 3D. Exatamente. A gente teve aqui aquela mesma problemática, a gente já viu como resolver. Por enquanto eu vou simplesmente eliminar esse guarda-corpo. Meu objetivo era fazer essa concordância aqui da escada com essa laje superior. A gente nota aqui uma inconsistência nesse suporte interno, né, que ele acabou se tornando uma estrutura aqui praticamente impossível de fazer. O normal de a gente ter esse tipo de escada seria entrar no tipo da escada, eliminar esse banzo esquerdo, né, suporte esquerdo no caso, colocaria nenhum, e entraria aqui com uma coluna, né, uma coluna de arquitetura ou uma coluna estrutural, que seria o mais indicado nesse caso, para compor esse suporte da escada. Para isso eu vou ver aqui no nível 1, em arquitetura, coluna pilar estrutural. Eu já carreguei um tipo aqui circular vazado. Tem vários subtipos aqui. Eu selecionei o tipo adequado. Vou colocar aqui. E lá no 3D a coluna de apoio fica suportando a escada no eixo. Ok, detalhes sobre essa coluna a gente vê na parte de Revit Estruturas. Ok, e por último, essa escada teria um apoio apenas do lado externo, um corrimão. Então, guarda-corpo, inserir no hospedeiro. Aqui eu posso escolher no banzo, que seria o mais adequado nesse caso. E ele deu aquele erro mencionando que o banzo interno foi retirado. Então, eu vou editar o caminho do guarda-corpo. E vou eliminar esses trechos que são de descontínuos relacionados aqui com
o giro interno. Há alguns outros ajustes a serem feitos, a ordem de corrimão, enfim. Mas o objetivo principal já foi cumprido, que é exatamente completar essa escada com um outro componente, né? Por isso chamada escada por componentes, cujos componentes, mais uma vez repetindo, são o lance de escada, que pode ser um trecho reto, um trecho espiral, um trecho curvo, a plataforma ou patamar, né? E os suportes, também chamados de banzos da escada. Beleza? Vamos dar uma estudada agora nos tipos de escada de componentes, para a gente poder destrinchar as suas respectivas propriedades. Bem, eu comecei um projeto novo, porque eu já fiz uma série de modificações nas escadas primárias oferecidas pelo Revit, e vou iniciar agora o comando escada por componente. E eu observo aqui, como já foi mencionado em outro vídeo, que eu tenho basicamente três grandes tipos, vamos chamar assim, de escadas por componentes. Escada moldada no local, e aqui eu tenho um tipo escada monolítica. Eu tenho escadas montadas e tenho escadas pré-moldadas. Vamos começar aqui por escada monolítica. Eu vou desenhar uma escada em 2 lances. Um lance aqui e dando continuidade até terminar. Para eu poder dar uma olhada aqui no 3D e visualizar como é esse tipo de escada. Uma escada monolítica, vou pedir aqui sombreado, cores consistentes. Ela é uma escada, em princípio, totalmente de concreto, vamos chamar assim, de um material sólido, né? Normalmente concreto. Se eu imediatamente mudar essa escada, aproveitando aqui, mudar para o tipo escada pré-moldada, né? O que acontece basicamente? A formatação dessa escada ela é automaticamente dividida por trechos. E se eu for aqui em tipo, em editar tipo, reparem bem, aqui eu também posso mudar o tipo da escada. Se eu voltar aqui para a escada moldada no local, no caso aqui a escada monolítica, repare as propriedades aqui, regra de cálculo, construção e suporte. Se eu volto para a escada pré-moldada, aparece um novo conjunto de propriedades, que são as propriedades de conexão de extremidade. Tá, ok? Porque ela é pré-montada, significa que eu vou montar, ela é feita fora da obra, né? E depois eu faço a montagem. Então aqui eu tenho os tipos de conexão, tá? Depois a gente vai ver em detalhe. Mas, por exemplo, corte reto, aplicar, ok. Reparem que aqui ele faz aquela concordância, mas eu tenho uma divisão bem clara aqui, em que o patamar, né, eu trago montada, vamos dizer assim, esta parte da escada, e esta outra parte do patamar, e a parte final. Okay? Então ela é pré-moldada, ela é feita antes e depois montada. E aqui eu vou trabalhar nessas propriedades, como é o tipo de montagem. Por exemplo, o método de conexão reto é esse tipo onde ele faz a concordância como se fosse uma escada monolítica. Ao passo que, se eu faço através de entalhe, aí eu tenho outras propriedades aqui que eu preciso manusear. Mas antes de entrarmos em detalhes, né, sobre essas propriedades de cada tipo de escada, vamos dar uma olhada nos outros tipos, para a gente poder definir bem a diferença entre eles. Vou voltar aqui no nível 1, tá? E vou começar uma outra escada, só que agora eu vou pedir uma escada montada com espelho máximo de 1,90. Vou fazer a mesma coisa, vou construir em 2 trechos. Reparem que a escada ela já é menor em função da regra de cálculo adotada para esse tipo de escada. Vou concluir, dar uma olhada novamente no 3D. E aqui eu percebo já a diferença da montagem. Essa escada não é monolítica, tá ok? Mas esses tipos nós podemos trabalhar, né, pelo aquilo que a gente viu. Quando eu edito o tipo para cada modelo de escada, eu tenho o trecho, ele é uma família em si, com suas propriedades bem definidas, bem como o tipo de segmento de conexão, que é o patamar, no caso aqui, está como não monolítico, e aqui eu poderia misturar, né, outros tipos de patamares. No caso aqui ele está usando uma família patamar não monolítico, mas eu poderia usar patamar monolítico, e aí eu teria
outros subtipos. Percebe então que essa escada por componente, basicamente a minha tarefa vai ser trabalhar cada tipo de componente. Então, por exemplo, eu optei aqui por um patamar monolítico de espessura 200. Eu cliquei em OK, aplicar OK. E reparem agora, eu tenho uma escada não monolítica, né, de lances não monolíticos, mas eu tenho um patamar monolítico feito de concreto. Tá certo? Então, de uma forma geral, as escadas, vamos voltar lá, escada por componente. As escadas moldadas no local, como o próprio nome diz, vai se fazer uma forma, né? Ela vai ser totalmente criada no local da obra. Essas vão ser escadas pré-moldadas, né? Construídas por trechos. E aqui essas escadas montadas, basicamente eu vou trabalhar materiais diferentes, tá ok? Posso ter um trecho de um determinado material, o patamar de outro. Na verdade, analisando a fundo, eu tenho a liberdade de trabalhar todos esses tipos, né, dentro da mesma escada, tá ok? Mas em função das propriedades, pode-se dizer que é a melhor maneira de usar, tá ok? Quando a escada for totalmente monolítica, totalmente moldada no local, use esse modelo. Quando ela for pré-moldada, use esse modelo. E quando eu for variar, né, eu tenho uma parte, patamares em concreto e trechos de escada em aço ou madeira, eu usaria um desses tipos de escadas, tá ok? E já que a tarefa básica é definir os componentes de escada, a gente pode vir aqui em famílias e eu tenho aqui em escadas. Reparem, eu tenho os elementos formadores da escada, né? Banzos, eu teria os tipos de banzo. Em escadas, escada monolítica, essas escadas aqui seriam as escadas por croquis, tá ok? Simplesmente escada, né? Se eu for lá em escada por croquis, repare que eu tenho exatamente esses tipos, olha, escada monolítica, espelho máximo, tá ok? Então, escada de respeito às famílias criadas para escadas de croquis. E eu vou ter aqui as escadas criadas para moldada no local. Então, se eu tenho aqui nessas propriedades, eu preciso criar um outro tipo de escada monolítica, eu vou duplicar esse tipo, né, e crio outro tipo de escada moldada no local para ser trabalhada nas escadas por componentes. Tá ok? Então aqui eu tenho, ó, as escadas definidas para escada por croquis, eu tenho os trechos de escadas definidos para escada moldada no local, né, para escada montada também, né, e para escada pré-moldada. Tá ok? Então, se eu precisasse de um tipo diferente, eu poderia vir aqui, dois cliques, né, ou propriedades, duplicar e criar outro tipo para montar outros tipos de escadas. Tá ok? Escada pré-moldada, por exemplo, aqui eu poderia trabalhar aquelas propriedades de entalhe, né? Só para vocês terem uma ideia, né, seria como é a forma de entalhe, né? Essa montagem aqui da parte pré-moldada, né, do lance de escada e do patamar, definiria todas essas propriedades de como é o encaixe entre as peças, ok? Para a escada pré-moldada. E como essas escadas são montadas, por exemplo, quando eu venho aqui em uma escada montada, né, espelho máximo, né, eu tenho aqui, olha, os tipos de trecho, piso de 50 com degrau. É um tipo de trecho, como eu já mencionei antes, por uma questão de dificuldade de tradução, né? Aquele é chamado de tipo de trecho, mas aquele é tratado como lance de escada. Então, tem lances de escadas monolíticas, olha lá, tem lances de escadas não monolíticas, tá ok? Cada uma delas eu trabalho as propriedades, tá ok? Então, pessoal, basicamente, as propriedades de cada elemento são os mesmos, né? Quando eu venho aqui num tipo de lance não monolítico, a gente verifica que as propriedades, né, de cada lance de escada é como se eu estivesse trabalhando uma escada por croquis, né? Eu tenho todas aquelas propriedades, né? Material do piso, material do espelho, né? A configuração dos pisos e dos espelhos, ok? Só que aqui usado para escadas por componente, então aqui eu não tenho integrado o banzo,
né? Porque o banzo estaria onde? Estaria configurado, que está aqui também em escadas, que são exatamente os banzos. Tá ok? Então, eu crio o meu banzo, eu crio os meus lances de escada e crio também os patamares, aqui divididos em patamares monolíticos e patamares não monolíticos. Tá ok? Aqui, ó, igual ao trecho. Quando eu tiro igual ao trecho, ele vai me permitir configurar o meu patamar, né, aquele patamar não monolítico, com a espessura que eu quiser, o comprimento do bossel, né, e essas formatações. E as propriedades são exatamente as mesmas que a gente viu em escada por croquis, em relação a cada elemento componente. Ok? Então, uma vez que eu crio os meus elementos de patamares monolíticos ou não monolíticos, né, aqueles feitos em concreto ou em outro material qualquer, crio também os lances de escada, né, no caso aqui monolíticos e não monolíticos, que são os trechos, né, os tipos de trecho. Então, juntando esses componentes banzos, né, os lances de escada, monolítico e não monolítico, e os patamares monolíticos e não monolíticos, fazendo a mescla desses elementos, eu crio aqui o meu tipo de escada por componente, e uma vez definido, eu tenho aquela versatilidade das escadas por componentes. Tá ok? Onde eu vou lá e desenho os trechos, naqueles formatos que a gente viu, em L, em U, né, em arco, em espiral, ou trechos retos. Uso os patamares, eu desenho a forma, o contorno deles e coloco ou não os suportes. Tá ok? Então a minha tarefa básica, no caso de escadas por componente, é criar esses elementos dentro da formatação que eu desejar e aí definir para a escada montada como é o tipo, né, formar cada tipo juntando os lances, os patamares e os suportes. Tá ok? Então na próxima aula eu vou fazer um estudo, né, de itens especiais, tá ok? Mas a teoria é exatamente a mesma que a gente já viu em escada por croquis, uma vez que os elementos de construção são exatamente os mesmos. Beleza? Então na próxima aula a gente volta para encerrar esse assunto de escadas e terminar mais um capítulo do curso intermediário. Um grande abraço e até a próxima.